E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender como se estudar a Bíblia. Será que esses pastores e pastoras, deixando claro, pastores e pastoras que sobem aí no púlpito de suas igrejas, né, para estarem aí dando grito, pulando, rodando, caindo no chão, falando uma língua que ninguém entende, né, se dizendo aí, tá cheio da unção, cheio do Espírito, tem ensinado para vocês como se estudar esse livro, né, como fazer uso desse livro. Bom, hoje a gente vai aprender como se estuda a Bíblia. Bom, eu não pertenço a uma igreja, certo? Eu não congrego, mas eu aprendi que esse livro aqui não foi deixado apenas para pastores, presbíteros, diáconos, anciões ou padres. Esse livro aqui é um manual de vida que Deus deixou para mim e para você e para fazermos uso dele. Bom, eu quero ler para vocês aqui algumas passagens bíblicas que vão nos ensinar, certo? Como de fato devemos estudar a Bíblia. Olha o primeiro texto. Isaías, capítulo 8, no verso 20. Olha o que esse texto ensina para a gente. Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem a sua palavra jamais verão a luz, ou a alva, em outras traduções, que se refere ali ao próprio Cristo. Bom, vamos fazer uma análise textual aqui. O texto ensina dizendo o quê? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem a sua palavra jamais verão a luz, ou a alva, em outras traduções, que se refere ao próprio Cristo. O texto ensina que aqueles que fazem com que a Bíblia entre em contradição, aqueles que fazem com que a Bíblia se contradiga, certo? Essas pessoas não verão a Cristo, porque a luz aqui, ou a alva em outras traduções, se refere ao próprio Cristo. Então, qualquer pessoa que faz com que a Bíblia se contradiga ou entre em contradição, de fato ali ele não vai ver a Cristo. Por quê? Ninguém leva em conta ou em consideração uma pessoa cheia de controvérsia, uma pessoa que agora diz uma coisa e daqui a pouco diz outra, se contradizendo, entrando em contradição. Então uma pessoa desse gênero, com essa qualidade, ninguém a respeita e leva ela ali a sério ou em consideração. Então uma pessoa que faz com que a Bíblia se contradiga, faz com que a Bíblia perca toda a sua veracidade. Então por esse motivo, essas pessoas não verão a Cristo. E olha o que ensina ainda em Isaías, agora no capítulo 28, no verso 10. Diz assim: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. O que é que esse texto ensina para a gente? Fazendo uma análise textual, a gente vê o quê? Que existe aqui mandamentos, certo? E regras a serem respeitadas. Ensina que é um pouco aqui e um pouco ali. Então isso ensina para a gente que não se faz e não se deve fazer doutrina com base em um único verso e em um único texto, certo? Ela ensina que é um pouco aqui e um pouco ali. É regra sobre regra, mandamento e mais mandamento. Então existe mandamento a ser respeitado, regras a ser respeitadas, certo? E é um pouco aqui e um pouco ali. Não se faz doutrina com base em um único verso. Não se fundamenta doutrina e ensinos com base em um único verso e em um único texto. Bom, esse é o ensino que o texto passa para a gente. E olha agora o exemplo de como se estuda a Bíblia, além desses outros dois, né? Um dentre tantos outros importantes, os quais nós encontramos aqui na Bíblia. E olha mais um deles. Lucas, em seu capítulo 24, no verso 27, aqui é o próprio Cristo ensinando para a gente. Olha o que ele ensina e o exemplo que a gente precisa seguir para como devemos ali estudar a Bíblia. Olha o que ele ensina. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. O que o Cristo fez? Ele escolheu um tema, certo? O qual se refere a ele mesmo, né? E trouxe à luz ali esses textos, essas passagens que falavam ali a respeito dele. Então o exemplo que Cristo passa para a gente é nós escolhermos um tema nela e trazermos ao conhecimento ali todos os textos ou as passagens que falam a respeito daquele assunto. É assim que se estuda a Bíblia. Eu escolho um tema, busco nela todos os textos que falam sobre aquele mesmo assunto e daí de fato eu faço um estudo bíblico, né? Fazendo com que a Bíblia não se contradiga, certo? Seguindo ali os princípios, respeitando os princípios que existem mandamentos e regras e é um pouco aqui, um pouco ali, e seguindo ali o exemplo do próprio Cristo, né? Que começando por Moisés, né? Aí, ó. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, esses são os três princípios de regras básicas de ensino de como se estudar a Bíblia, de como se fazer uso desse manual de vida.